A gente precisa ir até Brasília ao vivo sobre a resposta que o Supremo Tribunal Federal, a resposta que o ministro Luiz Edson Fachin acaba de lançar aos questionamentos do Ministério da Defesa. Você lembra, o Ministério da Defesa lançou um ofício pedindo para que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgasse todas as sugestões feitas pelos militares para o aprimoramento das eleições. Agora nós temos a resposta do TSE, já que o ministro Fachin é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quem nos traz essas informações é Thaís Arbex. Thaís, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no Prime Time. Márcio, foram 2 ofícios divulgados agorinha pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela nossa Justiça Eleitoral, em que o ministro Edson Fachin diz isso que está na nossa tarja, que a Justiça Eleitoral, que a Corte Eleitoral não se opõe em divulgar esses documentos, como quer o Ministério da Defesa, mas tem uma informação bastante importante, Márcio. O ministro Edson Fachin diz que parte dessa documentação está sob sigilo por ordem do próprio Ministério da Defesa. No segundo ofício, então, o que faz Fachin? Pede que o Ministério da Defesa esclareça qual é o status que esses documentos devem responder. Se eles devem, sim, continuar em sigilo, como estão, a pedido do Ministério, ou se eles podem ser divulgados, como ontem cobrou o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, num ofício antecipado aqui na CNN pelo nosso analista Caio Junqueira. Márcio. Agora, levou quase 24 horas para essa resposta do TSE. O ministro Edson Fachin certamente já sabia dessa informação, de que esses documentos estariam, como diz o TSE, como diz o ministro Fachin, presidente do TSE, sob sigilo. Por que tanta demora para ter esse ofício do TSE respondendo ao pedido do Ministério da Defesa, Thaís? Vamos lá, Márcio. Tentei entender um pouco como foi esse processo hoje durante o dia. E o que eu tive de retorno, vou passar um pouco aqui para quem está nos acompanhando. Que, de fato, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem recebido uma série de sugestões. A partir da criação daquela comissão de transparência e fiscalização da eleição, o tribunal tem recebido, de fato, uma série de sugestões, uma série de documentação, não só do Ministério da Defesa, mas de todos os outros órgãos que estão ali nessa composição. E qual é o primeiro passo quando essa documentação chega ao tribunal? Essa documentação passa por uma espécie de triagem. É analisada pela equipe técnica, há uma revisão para ver se, de fato, existem elementos ali que fazem sentido, que precisam, de fato, de resposta. Outras perguntas, elas precisam ser apuradas internamente. Então, essa foi a resposta que eu tive. Nem tudo está respondido. Há documentação que ainda está numa fase de análise. Como são muitas as questões e que chegam de diversas partes, não tem como o tribunal responder de bate e pronto. Então, talvez isso explique um pouco o porquê dessa demora. E não sei se dá para a gente dizer que, de fato, o ministro Fachin sabia que uma parte estava em sigilo, porque eles estão analisando, estão vendo, estão avaliando cada um. E por tudo que a gente tem de informação, a gente sabe que os questionamentos do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, têm um volume bastante grande. Então, demanda uma análise um pouco mais demorada. Mas o fato é que a gente vê uma disposição do Tribunal Superior Eleitoral em esclarecer para não ficar nenhuma dúvida sobre a transparência desse processo e, mais do que isso, também que o Ministério da Defesa se posicione, se de fato quer que tudo saia do sigilo, porque acredito que tenham informações ali que talvez o próprio Ministério da Defesa avalie como importantes, tão importantes que não podem ser tornadas públicas. Márcio. Sim, o TSE agora devolveu a bola para o Ministério da Defesa. Ver agora a resposta do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, que resposta haverá sobre esse pedido de divulgação das sugestões que eles fizeram
para o TSE aprimorar as eleições. O que parece que não houve consenso aí, Thaís, e o Caio Junqueira nos trouxe, foi o tal pedido de audiência pelo ministro da Defesa ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE. Era quase um tom de queixa, de reclamação, por não ter sido atendido o ministro da Defesa numa audiência com o presidente do TSE. Quando o TSE respondeu, nós nos encontramos com ele por 2 vezes. Ou seja, aí também fica muito claro o atrito que ainda existe entre Forças Armadas, Ministério da Defesa e o TSE. Pois é, Márcio, hoje eu tive uma série de conversas com ministros dos tribunais superiores, um pouco para tentar entender até onde vai, até onde é possível ir essa corda tão esticada como a gente tem visto nos últimos dias. E aí a resposta que eu tive foi exatamente essa. Não, eles tiveram agenda, eles se encontraram 2 vezes e há um diálogo permanente, assim como há também por parte do Tribunal Superior Eleitoral, há uma disposição e há uma admissão de que, sim, o nosso sistema eleitoral, ele é um sistema muito admirado, é um sistema que funciona, que dá certo, que é reverenciado por outros países, mas não estamos aqui dizendo que ele não é passível de mudanças e aperfeiçoamentos. E é por isso que essa comissão foi criada, é por isso que o então presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, decidiu criar essa comissão. Mas o que a gente já começa a ouvir aqui em Brasília e até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal é de que talvez esse convite às Forças Armadas para integrar esse comitê, essa comissão de transparência, tenha sido uma tentativa de abrir demais a porta, porque a partir de agora temos um impasse. E até onde ele vai? Essa é a resposta que a gente ainda não tem, essa é a pergunta para a qual a gente ainda não tem uma resposta, Márcio. E apesar da ironia ontem do presidente, ao dizer que apenas Butão e Bangladesh também usam um sistema eleitoral como o nosso, não há uma denúncia sequer de crime envolvendo as urnas eletrônicas ou o sistema eletrônico de apuração desde que ele foi criado na década de 90. Nem sequer o presidente, que é a pessoa que mais acusa esse sistema, mais lança dúvidas, nem ele conseguiu trazer qualquer prova que colocasse em dúvida esse sistema. A gente vai continuar falando sobre isso ao longo dessa edição do CNN Prime Time. Por enquanto, obrigado, Thaís Arbex.